014/Mundi aqui no QuestaCast. E o que é o 014/Mundi? 014/Mundi é uma atividade que nós estamos iniciando aqui com relação a toda a cultura dessa região onde o 014 abrange. E nós vamos colocar o quê? O 014 no mundo, no Mundi. No Mundi. Né? Essa é a ideia, essa é a nossa ideia. Aqui temos Rogério Barraquê. Dá sua ficha aí para todo mundo conhecer você, né? Vamos lá. Bom, daqui a pouco a gente explica melhor sobre o 014/Mundi. Então eu sou o Rogério Barraquê, ou Baraquê, né? Como é um R só, né? O pessoal fala Baraquê, ficou Baraquê. Eu vim lá da Baixada Santista, tô há 6 meses aqui em Botucatu, né? Sou músico, comecei lá nos anos 80, naquele rolê todo lá do que depois se tornou o boom do rock nacional. Enfim, tem toda uma história aí. Toquei na noite muitos anos. Acho que eu fui um dos primeiros, eu acho, né? E você que vai... Daqui a pouco o Skol vai se apresentar, ele vai dizer. Eu acho que eu fui um dos primeiros a misturar MPB ali, assim, batida de violão de nylon com bateria eletrônica, né? Isso no final dos anos 80 ainda, né? Lá atrás. Depois, uns 10 anos, virou moda isso aí, né? E tive banda de reggae no final dos anos 80, né? Quando o reggae começou. Aí toquei muitos anos depois, comecei a tocar em barzinho, tocar na noite, quer dizer, aí vai toda uma... Não, os seus projetos também que foram importantes, inclusive tem a ver com a gente. Sim, exatamente. Uma parte do seu trabalho. Porque a gente é de, né? Você é um pouco anterior, mas a gente é de gerações de autorais, né? Assim, nos anos 80 é interessante porque depois virou uma coisa mais de cover mesmo e tal. Mas nos anos 80 eu lembro que eu não conhecia nenhuma banda de cover, né? Todo mundo compunha seu próprio material e tal. E aí a partir disso, né? Que isso já depois de mais um monte de coisa além do que eu falei, eu juntei uma galera lá na Baixada ligada à música autoral. Eu comecei a ouvir uma demanda de gente compondo e produzindo e querendo ter espaço pra tocar e não tinha. E aí eu comecei a reunir uma galera. Primeiro só em reunião, a gente foi buscando espaço em casa noturna, em espaço público e tal. Isso foi em 2017. E agora, 6, 7 anos depois, a gente já tá com bastante, assim, além de um portfólio muito grande de eventos que a gente fez, a gente já foi conseguindo uma grana aqui, uma grana ali, esse ano a gente vai fazer um festival. Essa história que você falou do cover sempre existiu. Sim. Só que não era banda cover, era banda de baile. Sim, exatamente. A banda de baile também fazia o mesmo papel de entertainment, né? Que tem as bandas cover até hoje fazem, sim, né? Sim. Que é reproduzir um repertório de uma banda, um disco X, né? Pra poder aproximar o público da música, né? Sim. E tal. Agora, eu acho importante esse teu trabalho que você fez autoral, justamente, é porque um dos motivos que a gente tá aqui é que a gente chegou em Botucatu, bom, você já disse, aqui você veio, mais ou menos, sim, né? Sim. No meu caso, eu tô na música já há 50 anos, fiz um monte de coisa que, né, é difícil a gente poder enumerar. Esse é o Escova, viu, galera? Mas eu tô aqui, eu tô morando em Botucatu já há 1 ano e meio, e uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi o número de músicos, né, em Botucatu e na região, né, no 014, né? Em Botucatu, uma cidade de 140 mil habitantes, mais ou menos, o número de bandas e de estilos diferentes e de músicos bons que tem por aqui. Agora, a gente pode citar Tatuí, Sorocaba, Bauru, né? Inclusive, aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Rogério, de Lençóis Paulista também, né? Que eu conheci, que tem o Som do Animal no Facebook, vocês procurem lá o Som do Animal. Então, na realidade, assim, a minha história foi povoada de várias coisas relacionadas sempre ao autoral, sempre compus muita música, sempre ouvi muita música de outras pessoas, né? E que me inspirasse, né? Eu a criar, fazer minhas próprias criações. E produzi muito disco, produzi disco de algumas pessoas conhecidas da música brasileira e tal, não sei o quê. E agora... É incrível a modéstia desse cara, né? Mas... Pô, o cara meio que introduziu a salsa no Brasil, vai. Mas, enfim, a gente introduz tanta coisa, Rogério. Às vezes no lugar errado. Tem que tomar cuidado, às vezes no lugar errado, mas normal. Enfim, então a gente ter se encontrado, eu e o Rogério aqui, levou a gente a conversar sobre um monte de coisas. Está aqui também com o Thiago, né, do QuestaCast, né, que foi um cara que foi um canal que um amigo do Rogério, né, e que me trouxe para cá fazer uma entrevista. A gente acabou criando uma amizade e é uma parceria que tá dando essa abertura. Estamos aí, né? Para que a gente possa ver como a gente pode colaborar, na realidade, com a cultura, né, e com a efervescência autoral da região, né? Sim. A gente conheceu já muitas bandas, fizemos um trabalho com o André do Pé de Peixe relacionado ao mini festival de reggae que ele fez. Então a gente conhece o pessoal do Manga Rosa, o pessoal de Jaú, e a gente viu que essa efervescência ela precisa de, na verdade, ter um caminho como tem no primeiro mundo, na
Europa existem circuitos que não são o circuito do mainstream, mas são circuitos onde realmente a cultura fica efervescente, fica viva, né? E que, por exemplo, se você tocar blues na Europa, por exemplo, você tem um circuito de blues para fazer. Você não fica condenado a ficar parado no teu próprio espaço ali, só trabalhando com poucas casas que tem em volta. A nossa ideia de circuito é essa, para que o pessoal de Jaú venha tocar em Botucatu, o pessoal de Tatuí, o pessoal de Avaré, de Bauru, venha aqui do mesmo jeito que os que produzem música, né, e compõem músicas aqui, também possam estar virando por esses lugares. Né? Então essa basicamente a nossa ideia é essa, de que a arte que existe na região, a produção artística que existe na região, que ela dialogue entre elas, né? Que possa existir parcerias, por exemplo, de um compositor de Avaré com um compositor de Sorocaba, sabe? De repente esse trabalho pode ser um trabalho que, além de ele poder girar na região, ele pode também, eventualmente, essa é a ideia, ir para o Mundi, né? Poder ir para os grandes mercados também, que seja São Paulo. Mas o importante, o mais interessante pra gente, é de que essas pessoas possam sobreviver nessa região. Porque tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa, impressionante. Sabe? É impressionante. Proporcionalmente, assim, Botucatu, eu não conheço todas as regiões, mas já vi gente legal. A gente viu nesse Festival de Reggae uma banda super legal de Jaú, entendeu? Quer dizer, nós aqui, o Rogério, tem uma coisa que a gente não tem com relação à música, é preconceito. Exatamente. A gente acha que qualquer demonstração cultural, né, da cultura regional é interessante, né? Aqui, bicho, nessa região, tem o tal do cururu, sabe? Que é um tipo de moda de viola, que tá aqui... Que é muito regional, né? Que é super regional e que isso que a gente acha que também tem que alimentar os outros estilos, sabe? Tem que alimentar o hip hop, por exemplo. Por que não misturar essas coisas? Exato, que as coisas elas começam a andar pra fora quando elas começam a se misturar. Como lá na Machado, a gente tava, né, dentro desse movimento que eu falei, que é o movimento Santo de Casa, a gente buscou uma identidade lá, que é a identidade caiçara. E aí a gente criou uma banda, que era o Santo de Casa, o Bailão do Santo. A gente criou uma banda só com composições autorais de dançantes, né? E a gente tava buscando, que aí eu saí, né, vim pra cá e aí eles estão lá tocando eles lá. Mas assim, a gente buscou essa identidade caiçara dentro do que a gente tava fazendo. Então a gente tinha samba rock, tinha soul e tal, mas tudo buscando essa temática caiçara, né, dentro daquilo. Lógico que não é obrigatório isso, né? Também não vai ficar preso. Não existe nada obrigatório, mas eu acho que as pessoas, por exemplo, o Otávio Paes disse que se você descrever bem a tua esquina, você vai falar sobre o mundo e sobre o ser humano. Isso. Né? Então acho que essa relação, as coisas elas deixam de acontecer quando existe preconceito e não é que você é obrigado a gostar de um determinado tipo de música, não é isso, mas tem que entender a razão dela existir. Sim. E a razão dela existir é uma questão cultural, antropológica, histórica. Não é simplesmente você tá replicando aquilo que um cara, que o Sting fez, sei lá, qualquer artista mais famoso fez, né? Como tem aquela discussão, o pessoal discute funk é cultura, né? É cultura. É claro que é cultura. Não tem como não ser cultura. Os caras não, porque eu não gosto, mas não entendo, tudo bem, não gostar é uma coisa. Mas é cultura, uma coisa que surgiu ali num determinado ambiente, num determinado ecossistema, né, de pessoas que estavam ali, né? E era a forma dessas pessoas, desse ecossistema, se comunicarem, se expressarem. Exatamente. Foi essa. Né? Agora, por exemplo, quando você pega, tem um documentário interessantíssimo para quem tem preconceito com relação ao funk, chama-se Sou Feia, Mas Sou na Moda. Muito legal. Se vocês puderem ver esse documentário, vocês vão entender isso que a gente tá falando, esse filtro histórico-antropológico. Você vai entender por que aquilo surgiu daquele jeito, né? Sim. E tem um lado interessante, por exemplo, toda aquela coisa sexista do funk carioca e tal, que para algumas pessoas é um exagero, é uma coisa meio até escatológica, o jeito deles falarem, né, as coisas. Mas você vai perceber que naquela época essas pessoas estavam brigando contra a dita hipocrisia das músicas de duplo sentido. Sim. Da boquinha da garrafa, do não sei o quê, entendeu? Eram jovens naquela época, quando foi lançado o Tchan, que eram contra aquele tipo de hipocrisia. Resolveram explicitar
a parte sexual do negócio. Então, isso é um lado interessante. Não quer dizer que você seja obrigado a gostar. Sim, sim. Não quer dizer que você coloque na tua influência, né? Mas quando a gente começa a ter uma visão menos preconceituosa, a gente começa a perceber o quê? Que a batida do funk carioca pega no mundo inteiro, porque é uma batida brasileira. Não é uma batida imitando, não sei o que, sabe? Coisa americana. É um jeito contemporâneo e a música brasileira, toda ela foi construída dessa forma. Sim. Né? Se a gente for pensar na Bossa Nova, o que é Bossa Nova se não um cujás tocando com o nosso sotaque? Sim. Né? Se a gente for pensar o que é o choro, o que é o choro, o chorinho, se não uma música clássica europeia, certo? Vinda no começo do século com o nosso tempero. Sim. Né? E o funk é um rhythm and blues, um hip misturado com hip hop, tá, né? Do nosso jeito, quer dizer, que não parece com nada de fora. Que tem né? aquela, que vem, o funk vem daquela batida do África Bambata, né? Aquela batida eletrônica, mas misturada ali com batida de candomblé. Isso é brasileiro. Isso é brasileiro, né? Agora, temperado com o som das MPC, né? Aqueles instrumentos, né? Que o cara toca a batida na hora, por isso que tem uma organicidade em algumas músicas, né? Mas enfim, o que interessa pra gente aqui realmente é a gente trazer algumas discussões com relação a essa questão da criatividade, do som da região, sabe? Da gente também, sabe, deixar um pouco, não longe, ao contrário, até perto, sabe? Hoje em dia, com essa interconexão que temos com a internet, né? A gente se aproximar um pouco de como funciona isso também nas grandes metrópoles, né? Nos lugares maiores, né? Agora, mantendo a característica do que é regional, do que é meio da região, né? Aqui a gente tem uma música caipira muito boa. Não estamos falando de música sertaneja, não estamos falando de sertanejo universitário, não estamos falando disso. Não temos nada contra, mas na realidade é um subproduto de uma cultura caipira. Sim. Mas se você for pegar a cultura caipira mesmo no Roots, a gente vai perceber, bicho, que só podia ter acontecido nessa região. É verdade. Né? Que nem você vai pro Rio de Janeiro, você fala, Bossa Nova só podia ter acontecido no Rio de Janeiro. Não podia ter sido em outro lugar do mundo, né, cara? Tem uma coisa que você falou da Bossa Nova que é interessante. Pô, nós somos conhecidos no mundo pela Bossa Nova. Sim. A primeira coisa que o gringo fala quando chega aqui é qual é um lugar onde eu posso ouvir Bossa Nova. E não existe um lugar onde uma pessoa toque Bossa Nova hoje. E o gringo vem procurar o lugar onde tem a Bossa Nova. Quer dizer, será que a gente não consegue enxergar? Quer dizer, lógico, existe já várias fusões que essa Bossa Nova criou e o genérico que a gente chama de música popular brasileira abarca esse tipo de estilo, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente tem, como você falou, que você fazia essas experiências nos anos 80, tinha outras pessoas que faziam também. Sim. Mas é essa experiência de usar música eletrônica junto com uma batida de Bossa Nova. Exatamente. Né? A gente tem posterior, quando veio um produtor chamado Suba, Mitar Subotic. Sim. Quando ele veio pro Brasil, né? Exatamente. Inclusive, eu fui tocar num palco chamado Mitar Subotic lá na Sérvia. Um palco que tinha o nome dele. Caramba, que legal. Um festival que fizeram um palco, ele era super conhecido lá na Sérvia antes dele vir pro Brasil. Mas enfim, ele foi um dos responsáveis também pela evolução desse tipo de música, porque ele tocou com a Bebel Gilberto, né? Ele produziu Marina, né? Ele começou a insertar esse jeito dele europeu e eletrônico cantoras de MPB, Bossa Nova, né? Bebel Gilberto não precisa dizer quem é, né? Filha do João Gilberto. Não, e tem uma história legal dele que eu vi, uma entrevista, acho que dele, que ele, né, pra quem não sabe, ele faleceu faz tempo, já foi um evento até, uma tragédia. Teve um incêndio, acho que ele tá desmaiado mas ele... Na verdade não foi. Não foi? Não, ele pegou um incêndio, ele saiu. Só quando ele saiu, ele lembrou que tinha um master. Acho que era, inclusive, o master do Gilberto. Ele voltou pra pegar o master e aí... Caramba, aí, né, fumaça e tal. Mas ele falou que, assim, ele veio pro Brasil meio por acaso, eu acho, né? Ele veio no intercâmbio, tipo, escolheu o Brasil, vai esse mesmo. Ele não tinha ideia do que era o Brasil. E ele foi pro Rio de Janeiro, e aí onde ele sai na rua, ele vê um cara de sunga, tinha acabado de sair da praia, conversando com outro cara de terno, todo empertigado ali. Aí ele viu, assim, tipo, uma coisa que na Europa você não vê, né? Duas pessoas de trajes tão diferentes conversando ali, normalmente, pá. Então ele ficou impressionado com isso, né? Ele entendeu, começou a entender essa mistureba que a gente tem no
Brasil, né? Então, no fim, nós aqui do 014/Mundi queremos aproveitar também e pedir para que vocês mandem material pra gente. Mandem material pra gente. A gente realmente quer poder divulgar o trabalho de todas as pessoas que vivem nessa região daqui, que é uma região muito rica de talento, né? Uma época onde eu vim para aqui por causa de um festival que tinha chamado Botucanto, que eu vim ser jurado, né? Mas também já fui jurado no Fan Pop de Avaré, né? Já dei uma rodada por aqui por conta disso. Então eu sei que existe realmente uma produção muito boa. E nossa função aqui é poder ajudar mesmo a que isso seja divulgado pelo resto do Brasil, no mínimo, para que saibam que existe música boa, de qualidade, músicos e artistas muito bons que estão por aqui, estão do lado da gente. E assim como produção na escova, existe público também, né? Sim. Porque a gente, né, você vê que a gente tem circulado por aí, a gente vê que tem. Eu também, a primeira vez que eu vim foi em 2015, vim tocar no evento de yoga, que eu acompanhava um professor de yoga, e tinha um público grande, assim, era uma terça-feira, era um evento pago e a galera compareceu. Então, existe público aqui. A gente tá falando de Botucatu, mas a gente sabe que na região toda tem. Então... A gente quer explorar esse assunto da música autoral melhor e mais profundamente. Então, a gente vai deixar isso para um próximo capítulo aí, pra gente contar exatamente o que a gente pensa com relação a isso, né? Com a região. Agora, vocês mandem aqui o e-mail, se vocês quiserem comunicar com a gente, mandar material e tudo, vai estar escrito aí, vocês vão olhar aí embaixo, thiago@coestacast.com. Vocês enviem material e vocês coloquem no assunto 014/Mundi, que é pra saber que vem direto pra gente. Isso. Tá? Então, começamos assim a nossa... A gente quer ouvir vocês. E o Escova nem se apresentou direito, né? Não, mas aí é fácil. Põe lá SKOWA que... só isso. Aí procura. Quem quiser, procura. Quem quiser, procura. Quem quiser, procura. Eu posso dar um pouquinho da tua ficha aqui? Pode. Tá bom, então vamos lá. O Escova, eu conheci o Escova nos anos 80, assim, conheci o trabalho dele, vim conhecer pessoalmente aqui em Botucatu, pelo Sossega Leão, que foi acho que provavelmente a primeira banda que tocou salsa, investiu mesmo em salsa aqui no Brasil. Em ritmos afro-caribenhos, depois dos anos 40, sim. Sim, né? Nos anos 40 80. A rumba era moda. Enquanto todo mundo tava fazendo rock, quando eu contei a minha história, eu comecei ali no rock, o Escova fazendo salsa com uma banda de 15 pessoas ali, metaleira e tal. Tinha o Nando Reis, tinha o Nando Reis, o André Jung. E todo mundo fã, os caras dos Paralamas eram fãs dele, da banda e tal. E aí foi, né? E depois ele criou o Escova e Máfia, que também foi uma das primeiras bandas a investir no rap, no soul, né? No final dos anos 80 aqui. Depois, né? Ele tocou com uma galera aí, né? Um monte de gente. Tocou jazz, viajou ao mundo, enfim. Eu tô dando porque ele é muito modesto, né? Incrível. Não, aí produziu o Jorge Benjor, produziu o Tim Maia. A questão não é a modéstia. A questão é o seguinte, que pra nós que fizemos parte de um determinado momento, né? Aquilo é tão natural que não tem o tamanho que tem para uma pessoa que tá observando de fora, entendeu? Então, para mim, não é que eu sou modesto. É que, na realidade, para mim foi consequência tudo de tanto tempo, né? Eu sou bem mais velho, eu sou uma geração anterior a dele. Então, na verdade, para mim, a história com a música começou nos anos 70, né? Quer dizer, quando deu 80, eu já tava na minha segunda vida. Sim. Já, né? Quando foi 90, minha terceira vida. E você falou das bandas de baile, o auge mesmo foi ali nos anos 70, né? Dessas bandas de baile. Mas é engraçado. Por exemplo, se eu for pensar em 70, tinha já lugares onde tinham bandas de rock que tocavam. Sim, claro. E no mesmo espaço, inclusive teve aquela moda no Brasil de cantores e músicos brasileiros terem nome de gringo e cantar em inglês pra achar que era gringo. Sim. Fábio Júnior, né? Que era o Mark Davis, né? O Michael Sullivan que manteve o nome, né? Manteve o nome, mas tinha muita banda que... O Roupa Nova, né? Roupa Nova era Nova era os funks. Os funks, Mas aqui em São Paulo... Aqui não. Em São Paulo tinha o Sunday, tinha a banda do Lee Jackson. Eram bandas brasileiras, na verdade, né? Mas, enfim... Vamos guardar pra gente ter mais coisa pra conversar no nosso próximo episódio aí. Vocês aguardem. Se vocês não gostaram, recomenda pros seus inimigos. Fala, vai lá, faz eles perderem um tempo. Perder um tempo lá. Fala, aí muito você fica bom, feliz. É muito bom. Você vai gostar. E mesmo que ele não vá gostar, e pelo menos ele tá meio escravizado aqui, a gente pode xingar também. Você manda uma lista de pessoas que vocês querem que a gente xingue, que a gente xinga. Não tem problema nenhum. Boa, certo? bom, então é isso. Para os que gostaram,
voltem. Para os que não gostaram, recomende aos inimigos. E manda seu material aí pra gente. E manda o material pra gente poder tocar isso pra frente. Nós precisamos de vocês para que a gente sinta a gente mesmo. Certo? É isso Legal, aí. É nóis. Valeu. Vamos lá.